Olá, meus amores! Tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui fazer mais uma abertura da nossa aula de nutrição. Mas eu gostaria de saber se vocês estão bem, porque aqui estamos todos muito bem também. E o tema de hoje vai ser sobre o Ora Pro Nobis! Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Então vamos falar um pouquinho do tema de hoje, né? Que vai ser sobre o Ora Pro Nobis e é justamente atendendo a pedidos. Então vamos começar pelo nome científico, né? Que não é um nome muito comum. Então, o Ora Pro Nobis, né? O nome científico dele é o Pereschia aculeata. Então, é considerado uma punk. O que é uma punk? É uma planta alimentícia não convencional. Eu já falei sobre punk, né, em algumas aulas anteriores, mas hoje o nosso foco vai ser sobre o Ora Pro Nobis mesmo, tá? Porque tem gente que tem dúvida como que deve ser utilizado, quais os benefícios, e aí hoje eu vou falar com bastante detalhes sobre ele, correto? Então, olha só. Frequentemente é encontrado na região sudeste, mas também ele é consumido na Bahia, no Rio Grande do Sul e em populações indígenas. Então, quais as partes utilizadas das punks, né? Principalmente é utilizada as suas folhas, né? Nas preparações como refogados, em sopas, no omelete, você pode pôr no suco verde, tá? O Ora Pro Nobis, ele é uma punk cactácea, pertencente ao gênero Pereschia. Então, olha só, ele ocorre aqui no Brasil, mas também fora, né, do Brasil. Então, é muito comum, por exemplo, em países da América do Sul. Então, ela também é conhecida como Ora Pro Nobis, mas também pode ser chamada de groselheiras das Antilhas. Lobrobó, groselha das Américas, groselheiras de Barbados e em Minas Gerais é conhecida como carne de pobre, tá? Onde é comumente utilizada na culinária típica. Então, olha só, existem vários tipos de Ora Pro Nobis, então como árvores e arbustos. Então, vou falar um pouquinho das características do Ora Pro Nobis. Então, vamos lá. Então, olha só, ele tem o caule fino, alguns espinhos nas folhas, então são folhas laminares, podem atingir até 10 metros de altura se for árvore, ou até 4 metros se for um arbusto. Então as suas flores, elas também possuem variedades de cores, desde amarela até arroxeadas. O seu cultivo é comum em apicultores devido à riqueza em pólen e néctar. Os seus frutos, eles são pequenas bagas com espinhos usados para produzir geleias e licores. Agora eu vou falar um pouquinho da composição nutricional dessa punk, tá? Então, ela é muito saborosa, representa fonte nutricional de alta qualidade e de baixo custo, sendo considerada economicamente e nutricionalmente uma importante hortaliça não convencional. Então, olha só, ela contém fontes de proteína, fibras, o potássio, o fósforo, o zinco, cálcio, magnésio, o manganês, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina B6, além de alto teor de carotenoides como a beta-caroteno. E ainda ela tem fontes de luteína e de zeaxantina, que é justamente para tratar o fígado gorduroso, né? Então, olha só, o teor de proteína das folhas de Ora Pro Nobis é extremamente alto, comparado com o feijão, que é outra fonte de proteína vegetal. E os níveis de aminoácidos essenciais, exceto a metionina, são mais elevadas do que a quantidade mínima recomendada para adultos. Além do teor de ferro da Ora Pro Nobis, é outro nutriente considerado alto quando a gente compara, por exemplo, com espinafre. Então vejam só, pesquisas recentes têm mostrado que o tipo de proteína da dieta ela pode ter impacto nas doenças metabólicas, como por exemplo, diabetes.
Só que quando eu aumento o consumo de fontes vegetais, pode reduzir este risco. Outras análises, elas observaram que o consumo de proteína vegetal está relacionado com a redução do perfil glicídico, benefícios na microbiota intestinal e o aumento da atividade antioxidante, devido à presença de compostos bioativos. Já na medicina popular, os frutos são utilizados como expectorante e as folhas como emoliente fecais, ou seja, tem a propriedade de amaciar as fezes devido à presença de mucilagem, então facilita muito a saída do cocosito. Então, se estiver constipado ali com dificuldade, começa a utilizar aí as folhas do Ora Pronobis. Então, além de ser usada no tratamento de inflamações e doenças de pele. O Ora Pronobis é conhecido também como um remédio natural contra o câncer e outras doenças devido à presença de fitoquímicos e compostos antioxidantes. Então, vou falar justamente de um estudo, né? Então, um estudo avaliou esses compostos em tumores mamários. E o resultado mostrou que os extratos obtidos de hexano, metanol e diclometano inibiram a proliferação de células MCF7, que são células características de tumores mamários. Então, ó, o Ora Pronobis, ele ajuda, né, em quase tudo ali, tem as vitaminas, tem os minerais, né, então ele previne a ação de células tumorais, né. Então vejam só, o Ora Pronobis ele apresenta uma viscosidade, tipo um quiabo, né. Aquela viscosidade é justamente aquela mucilagem que facilita, né, na saidinha ali das fezes, tá. Então, eu vou falar aqui um pouquinho das mudas, né? Porque às vezes a gente tem a muda em casa e não sabe qual que é o período certo de colheita. A gente fala assim, o meu Ora Pronobis eu tenho lá e ele dá bastante folhas. Tem uns, eu tiro, mas ele não nasce rápido, mas ele tem um período, né? Então, vamos lá. Saiba como colher as suas folhas. Então, as folhas, elas podem ser apanhadas quando apresentarem entre 7 a 10 centímetros, né, de comprimento. Após essa colheita, eu tenho que esperar um ciclo de 21 a 28 dias para novas folhas nascerem e aí elas vão estar prontas para eu poder fazer uma nova colheita, tá? Eu vou falar um pouquinho de mais benefícios do Ora Pronobis. Então, o Ora Pronobis, ele também tem uma ação anti-inflamatória. Ele é importante para músculos e ossos, né? Já que tem magnésio lá na composição, então é excelente para os ossos, né? E por ser proteico, para o músculo também é excelente. Ele é essencial para as enzimas do organismo, então as fibras, né, ajuda bastante nessa parte enzimática. E ele vai contribuir para reduzir os níveis de açúcar e de colesterol. Então, se a gente estiver lá, né, num aumento de glicose, né, numa diabetes tipo 2, numa resistência insulínica, o colesterol está elevado, as fibras dele vai ter esse benefício aí, né, ajudando a reduzir. E aí também ele é importante para o cérebro e para o intestino. Ele também vai manter a saúde dos olhos. Também vai fortalecer o sistema imunológico e ele também é importante para o crescimento e desenvolvimento. E também é rico em triptofano, né? Então a gente lembra, né? Só para lembrar que o triptofano é aquele aminoácido essencial que é importante para ter lá, né? Produzir uma serotonina, ou seja, aquele hormônio da alegria e da felicidade. Então ele também vai te deixar com bom humor, né? E como que eu devo utilizar esse Ora Pronobis, né? Então é muito fácil, né? Como que eu posso fazer? Eu posso usar ele tanto na refolga, e eu posso usar ele cru, né? Mas assim, para eu ter uma boa digestibilidade, o mais correto seria dar uma aquecidinha nas folhas, tá? Então eu posso consumir acompanhando diversos pratos. Eu posso refogar as folhas do Ora Pronobis com azeite, com alho e com a cebola. E aí eu posso servir com carne, com legumes cozidos, com a sopa, com molho, com omeletes. E se for cru,
eu posso utilizar, por exemplo, num suco verde. Então, eu posso usar, por exemplo, umas 4 folhas junto com uma couve. E aí você vai colocar as frutas e fazer aquele super suco e consumir. Então, para a parte intestinal, né, além de ser riquíssimo em fibra, tem 2 tipos de fibra, solúvel e insolúvel, ele vai te trazer vários benefícios, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande beijo e até mais. Beijinhos, tchau!